Boa tarde, turma do quinto ano B. Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Hoje, 4 de fevereiro, sexta-feira, nós temos aula de ciências e de ensino religioso. Estou enviando aqui para vocês também um arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF tem um link no YouTube, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais e compreender melhor da explicação. Hoje é aula de ciências e nós vamos ver um pouquinho sobre alimentos e nutrientes. Iniciando o capítulo na página 86, 87, 90, 91. Vamos ver um pouquinho sobre essas páginas. Página 86. Funcionamento do corpo humano, é a unidade 3, certo? Os cuidados com Nina. Gabriel quer ter um cãozinho de estimação. Veja o que a mãe dele lhe disse. Você pode ter um cãozinho de estimação desde que não se esqueça de dar a ele comida e água todos os dias. Olha só, a cachorrinha dele chama Nina. Além disso, passear e brincar com ele e ajudar na limpeza do cocô e do xixi do cãozinho. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Primeiro, no caderno de ciências, vocês vão copiar as perguntinhas 1, 2 e 3 e vão responder. Vamos ver as perguntinhas quais são? Quais as condições exigidas pela mãe do Gabriel para que ele tenha um cãozinho? Ela falou alguns critérios, olhem só, vocês vão olhar os critérios, que são esses que tá no balãozinho, que é o que ele já está fazendo, e vão anotar os critérios que a mãe falou. Depois, as necessidades de Nina são parecidas com as de um ser humano, ou seja, o ser humano precisa de comida e água todos os dias? Se for parecido, você vai lá e coloca aqui sim, certo? Depois, na questão número 3, do que você acha que o corpo humano precisa para funcionar? Aqui tem alguns exemplos que nós podemos comparar com o do cãozinho, da Nina, mas aí você vai citar outros exemplos que a gente precisa para o nosso corpo funcionar, certo? Aí depois aqui pode pular essas páginas. Por que vai pular? Porque é uma experiência e nós não vamos realizar ela. Vamos ler um pouquinho agora na página 90. A página 90 ela fala sobre alimentos e nutrientes. Para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. Os nutrientes, as substâncias presentes nos alimentos que são aproveitados pelo organismo, essenciais para o seu funcionamento e necessários para o crescimento e manutenção de suas estruturas. São eles os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Aqui tem um exemplo de cada um. Vamos começar pelos lipídios. O que são os lipídios? Eles fornecem energia e são muito importantes para a manutenção da temperatura do corpo e na formação de novas células. Exemplos de alimentos ricos em lipídios são o azeite, o óleo de soja e o abacate. Vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas e minerais? Elas são hortaliças e frutas que contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais necessários para que o organismo funcione bem. Além de ajudar na prevenção de doenças, esses alimentos também contêm fibras, que são considerados nutrientes e muito importantes, pois garantem um bom funcionamento do intestino. E a água? A água é indispensável para o funcionamento do corpo. Por isso que ter uma alimentação saudável também inclui o beber água. Os carboidratos são as principais fontes de energia para as atividades do dia a dia. Podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata. E as proteínas? Elas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, frango e ovos.
O ato de comer. O ato de comer. Comer é muito mais do que ingerir nutrientes. É um momento da nossa rotina em que nos alimentamos e convivemos com outras pessoas. É importante que o ato de comer seja agradável, ocorra em horários regulares, em locais apropriados e, de preferência, na companhia de familiares ou colegas. Os hábitos alimentares fazem parte da identidade de um povo, sendo transmitidos de geração em geração. Por isso, o que é considerado comida pode variar muito dependendo da cultura. Aí aqui nós temos uma foto onde em alguns lugares do Brasil a farofa de formiga é um prato típico muito apreciado. Ela é feita com farinha de mandioca, óleo, formigas e temperos. Bem exótica, né, pessoal? Aí você vem aqui. Que nutrientes existem em grande quantidade de alimentos listados a seguir? Porque eles são importantes para o nosso corpo. Então, ovos, feijão e carne. Você vai vir aqui na tabelinha, vai olhar aonde está ovos, feijão e carne, por exemplo. Olha só, esse daqui eu vou ajudar vocês. Os ovos, o feijão e a carne, eles estão aqui, ó, no nutriente proteína. E lá também pergunta, além de você escrever proteína, lá também pergunta por que a proteína é importante. Aí você pode copiar esse trechinho aqui, ó, porque ela é um principal, é o material necessário para o crescimento do corpo e a transformação de novas células. Então, aqui, na letra A, nós vamos colocar que é a proteína, ela permite o crescimento do corpo e a formação de novas células. O mesmo você vai lá e vai olhar o azeite, o óleo de milho e a manteiga. Em qual grupo ele tá? Você vai copiar qual grupo que ele tá e logo em seguida colocar por que ele é importante, tirar do próprio textozinho. O mesmo fazer com aipim, pão e batata. Vai olhar na tabelinha qual é a classificação que ele tá, qual é o tipo de nutriente que ele fornece. Você vai escrever e vai colocar também a importância. E a laranja, o tomate, a couve-flor? Aonde ela está encontrada? Você vai ver, vai colocar qual é a classificação dela e por que ela é importante. Na questão número 2, liste 3 alimentos que você come todos os dias. Esses alimentos são ricos em quais nutrientes? Vamos lá. No almoço eu como arroz, feijão e carne e salada. Esse prato meu que eu como arroz, feijão, salada e carne, eles são ricos em quê? São ricos em arroz, carboidrato, feijão é uma fonte de proteína, carne, proteína, salada. A salada eu posso classificar ela como minerais, certo? Então, aqui é um exemplozinho. Essa é a nossa atividade de ensino religioso, de ciências, quer dizer. E além de ciências, nós também temos de ensino religioso. Vamos ver quais são as orientações? Copie no caderno o texto abaixo que foi retirado do dicionário, que traz o significado da palavra empatia. Então, vocês vão fazer o cabeçalho de forma bem organizada, colocar a data e copiar o significado de empatia. Não se preocupem, é bem pequenininho, certo? O que é empatia, gente? É a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. É a compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura. Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. Sentimento que objetos externos provoquem uma pessoa. Essa é a definição, gente, muito lindo o significado de empatia. Agora, copie e responda as palavras abaixo no seu caderno de ensino religioso. Então, continuando copiando. Questão número 1. O que você entendeu do texto? Escrever com as suas palavras. Você já se colocou no lugar do outro em alguma situação? Então, você vai me dizer aqui qual foi. E a número 3. Desenhe a árvore abaixo. Faça a seguinte reflexão. Essa é a sua árvore. Ela precisa ser regada com bons sentimentos, valores e atitudes,
para que você seja capaz de praticar a empatia. Como você tem cuidado de sua árvore? Que valores você tem cultivado? Escreva nos corações. Então, olhem que bacana, pessoal. Vocês vão escrever palavras aí, carinho, atenção. Vocês vão escrever palavras que dizem que você está cultivando a sua árvore, você está regando com bons sentimentos. Você vai escrever dentro uma árvore, fazer o desenho de uma árvore. Dentro dela colocar corações e nos corações você vai colocar palavras que você pratica que indica empatia. Então essa é a nossa atividade de hoje. Aguardo foto no meu privado. Qualquer dúvida é só falar comigo, pessoal.